Louvar a Deus também pelos nossos irmãos que acompanham pela live, que vocês sejam também abundantemente abençoados nesta tarde, através desta palavra, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia, e certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço. Mas o poço era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam em seu lugar. E Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. E eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem o sol, ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida, não podemos. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. E quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar alto. Então contou a Raquel que era parente de seu pai, e parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou, levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue, fique aqui, oh glória. Tome o seu assento em nome de Jesus. Pode ficar com a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos juntos a palavra do Senhor nessa tarde. Aleluia. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, já tem uns dias, depois que a missionária Josiane passou para mim o tema, o Senhor colocou em meu coração esta palavra. E se eu pudesse dar um tema a ela, seria uma pergunta: o que Deus pode fazer apesar das nossas falhas? Meu Deus! O que Deus pode fazer apesar das nossas falhas? Quando nós olhamos para esta passagem, é uma passagem bastante conhecida de toda a igreja. Nós sabemos o que aconteceu com Jacó, conhecemos o decorrer da sua história, conhecemos o que houve entre ele, seu irmão Esaú, seu pai Isaac, sua mãe, conhecemos toda essa trajetória. Nós vamos passar um pouco sobre essa história no decorrer da mensagem. Mas quando nós olhamos para os propósitos de Deus, quando nós olhamos para os desígnios de Deus, nós vamos perceber que o plano de Deus, ele é sempre perfeito. Os propósitos de Deus estão sempre alinhados. Deus não erra, Deus não falha. Ele estabelece os seus propósitos, Ele firma os seus propósitos, e se nós formos obedientes àquilo que Ele está nos propondo, tudo dará certo. Quando nós olhamos lá para o início, no Éden, o plano de Deus sempre foi perfeito. Nunca foi plano de Deus que Adão pecasse. Nunca foi plano de Deus que Eva pecasse. O plano do Senhor era perfeito. O plano do Senhor era legítimo. Mas quando o pecado entra ali naquele jardim, quando o pecado alcança a vida de Eva, alcança a vida de Adão, quando eles pecam, Deus se apresenta, e Deus tem um plano de redenção, porque Deus sempre terá um plano. Aleluia. O plano inicial, original, era
diante do erro, da falha, do pecado, Deus tem um plano para consertar as coisas. Seguindo essa linha de pensamento, quando nós chegamos em Abraão, nós vamos ver que Abraão recebe uma grande promessa da boca de Deus. Abraão, farei de ti uma grande, numerosa nação, que você não poderá contar. Abraão, eu farei de ti um grande povo, Abraão, será da tua semente. Deus libera uma promessa para Abraão, e Deus é específico quando diz que essa promessa terá o seu cumprimento através da vida de Sara. Só que quando Abraão, eles olham o cenário ali em volta, fica impossível acreditar que essa promessa vai se cumprir, vai se concretizar, porque tudo em volta diz que não, o cenário não é nem um pouco favorável. Ambos avançados de idade, Sara já havia cessado o costume das mulheres. Então ela tem uma ideia, então ela tem uma iniciativa de entregar a sua serva para gerar em seu lugar. Não era plano de Deus, nunca foi plano de Deus que Agar fosse colocada na história. Quem coloca ela na história é Sara. Foi um grande erro. Porém, quando as coisas ficam difíceis, quando ali o cenário começa a ficar apertado, Sara, ela entende que Agar precisa ir embora. E quando ela diz para Abraão: despede essa escrava, que o meu filho não vai herdar com o filho dela. Quando ela diz isso para Abraão, isso parece mal aos olhos dele. Abraão, ele sente no seu coração, porque afinal de contas Ismael também é seu filho, também é sua semente. Mas Deus vai dizer a ele: Abraão, não te pareça mal, pode despedir ela, porque eu também farei de Ismael uma grande nação. Porque Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um plano para consertar as coisas. O que é que Deus pode fazer apesar das nossas falhas? Era Deus dizendo: Abraão, a escolha foi péssima, a escolha foi má, vocês erraram, nunca foi propósito meu, nunca foi promessa minha, mas apesar da sua má escolha, eu ainda tenho um plano. O desejo do Senhor sempre foi, desde o Éden, um casamento monogâmico. O Senhor nunca aprovou a poligamia. Nós temos que aprender a diferenciar o que a Bíblia descreve daquilo que a boca de Deus prescreve. Tem diferença. Tem diferença entre descrição e prescrição. O Senhor nunca aprovou poligamia, não. O plano original de Deus sempre foi um casamento monogâmico. A exemplo disso, nós temos o próprio Isaac, filho de Abraão. Porque a Bíblia vai nos dizer que Abraão, já sendo velho, após ter perdido Sara, ele faz um pedido ao seu servo para que ele vá buscar no meio dos seus parentes uma esposa para Isaac. O servo de Abraão, ele vai até a família de Abraão, até os seus parentes, e ali também na beira de um poço, que pode ser que seja o mesmo, ele vai fazer uma prova com o Senhor. E ali na beira daquele poço, ele vai ver chegar uma moça, e a Bíblia descreve ela como sendo bela, uma moça muito bonita, prendada, disposta a servir este servo, também nos seus camelos. E esta era a confirmação do servo acerca da escolha perfeita para Isaac. Rebeca era o seu nome. Abraão diz: vai buscar. E quando ele chega ali, ele se depara com Rebeca. Da união de Rebeca com Isaac, nasce Esaú e nasce Jacó. Abraão não tinha dito para o servo: vai lá e encontre uma, duas, três, quantas esposas forem necessárias. Não, vai lá no meio dos meus parentes e procure uma esposa para o meu filho Isaac. Rebeca e Isaac. Agora eles se casam.
Depois de muito tempo que Rebeca esperou também para gerar, Deus abre a sua madre e ela vai gerar gêmeos, Esaú e Jacó. 2 nações em seu ventre. Interessante que Sara, a primeira matriarca, estéril. Rebeca, a segunda matriarca, estéril. Raquel, a terceira, estéril. Na velhice de Isaac, todos nós sabemos o que vai acontecer. Jacó engana o seu pai com a ajuda da sua mãe. Deus já havia dito que no ventre de Rebeca haviam 2 povos. Deus já havia dito que um era mais forte do que o outro. E quando eles ainda estavam no ventre, Deus já havia dito: o mais velho servirá ao mais moço. Já estava estabelecido, Deus já havia liberado. Não precisava de intervenção humana. Não precisava que Rebeca colocasse a sua mão. Não precisava que ela desse um jeitinho. Não, já estava estabelecido por Deus. E no tempo determinado, aquilo que estava estabelecido por Deus encontraria o seu cumprimento. Aquilo que a boca de Deus liberou no tempo determinado encontra o cumprimento, encontra a realização. E não precisa de ajudinha, não precisa de jeitinho, e não precisa de intervenção humana. Nós e a nossa mania de querer ajudar Deus, nós e a nossa mania de querer colocar a mão onde Deus não mandou. Mas se Rebeca não faz isso, como que se daria a história? Eu não sei, porque ela pôs a mão dela. E aí Deus teve que entrar com um plano, aleluia, porque Deus sempre tem um plano. O que Deus pode fazer apesar das nossas falhas, oh aleluia, o que Deus pode fazer com a sua misericórdia e com a sua graça, apesar das nossas falhas. Deus já havia dito quando eles ainda estavam no ventre: o mais velho vai servir o mais moço. Deus já havia dito: eu tenho um plano para esse caçula aí. Mas Rebeca não soube esperar. Ela põe a mão e a consequência vem: engano, frustração, ódio, indignação, promessa de vingança. E agora? Agora Rebeca tem que orientar a Jacó a fugir. Porque Esaú fez uma promessa: nos dias de luto do meu pai, eu mato Jacó. O que ele estava dizendo: enquanto meu pai for vivo, tudo bem. A hora que meu pai fechar os olhos, eu vou vingar o que Jacó me fez. Então Rebeca orienta Jacó a fugir para Arã. Isaac vai dar uma orientação para Jacó. Capítulo de número 28, ele vai dizer: Jacó, vá à casa de Betuel, seu avô materno, case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, seja prolífero e multiplique-se. Case-se com uma das. Ei Jacó, vai para a casa de Labão, case-se com uma de suas filhas. E Jacó foge. Quando Jacó foge, nós chegamos aqui no capítulo 29, onde nós lemos. Jacó está ali na beira daquele poço. E ele vai avistar Raquel à beira do poço, pastoreando as ovelhas de seu pai. Porque Raquel não é uma desocupada. Raquel não é uma preguiçosa. Raquel não está sentada dentro de casa esperando que as coisas caiam do céu. Não. Raquel é uma moça que trabalha. Raquel é uma moça obediente. Raquel é uma moça que está debaixo da orientação do seu pai. Ela está ali pastoreando as ovelhas com cuidado. E quando Jacó coloca os olhos naquela bela moça, bela como era Rebeca, ele se apaixona à primeira vista. Após uma breve conversa, Raquel vai correr ao seu pai, vai contar
fato ela é. É uma das histórias românticas mais bonitas da Bíblia. Quando nós olhamos, nós já imaginamos aqui um jovem moço, lindo, formoso, que na beira do poço encontra também uma bela jovem, bonita, formosa e amor à primeira vista. Mas vale lembrar que neste tempo presente, Jacó tinha entre 71 e 77 anos de idade. Jacó não é moço, Jacó não é jovem, ele sabe exatamente o que ele quer. E quando ele vê Raquel, moça, bonita, trabalhadora, pastora de ovelhas, porque é assim que a Bíblia a descreve. A gente não pode ir por novela de Record, não. A gente não pode ir por filminho de animação, não, que pinta Raquel como se ela fosse ruim, como se ela fosse uma pessoa. Não, não. A Bíblia diz que ela está trabalhando, a Bíblia diz que ela não é desocupada, e a Bíblia diz que é uma moça bela. Jacó não é moço, não é jovem, ele já tem experiência de vida. Ele olha para ela e sabe o que quer, se apaixona por Raquel. É essa mulher que será minha esposa, é essa que será a mãe dos meus filhos. Um mês na casa de Labão, e Labão vai perguntar: não é porque você é meu parente que você vai trabalhar para mim de graça. Me diz, qual é o teu pagamento? Qual é o teu salário? Agora é a hora de Jacó falar. E ele vai dizer: 7 anos eu vou trabalhar para você, e você vai me dar Raquel por esposa. E Labão concorda com a proposta. Jacó está apaixonado, porque a Bíblia vai dizer: ele pareceram apenas alguns dias, pelo tanto que ele a amava. São 7 anos de trabalho, 7 anos de expectativa, são 7 anos de troca de olhares, são 7 anos de contagem regressiva, são 7 anos. E se tem uma coisa que faz a gente perder a noção do tempo, é o amor. Oh glória, a gente não vê o tempo passar. Quem aqui lembra da sua fase de namoro, lá na adolescência? Irmão, a gente era bobo, a gente era, não é verdade? A gente era bobo demais. Às vezes eu fico lembrando com meu esposo, a gente dá risada. Às vezes passava o dia inteirinho junto. Quando ele ia embora de ônibus, ele mal colocava os pés na casa dele, eu já estava ligando para ele porque estava com saudade e queria conversar. Ficava ali mais 1, 2 horas no telefone. Aí quando eu desligava, ele é quem retornava, né? Para a conta não vir tão alta, a gente dividia o prejuízo entre as duas famílias. Aí ele me ligava e era mais 1 hora. Aquele amor, aquela coisa. E a gente não vê o tempo passar, quer estar perto, quer estar junto. Se tem uma coisa que nos faz se perder no tempo, é o amor. Quando nós estamos na presença do Senhor, é igual. A gente vem para a casa do Senhor para adorá-lo. Oh, aleluia. E ele começa a falar conosco, ele começa a mover as asas. A gente não quer ir embora, não. A gente quer ficar aqui. De repente a gente olha no relógio, leva um susto. O quê? Já passou tudo isso? Mas parece que eu estou aqui só faz 2 minutos. É por causa do amor. Porque o amor lança fora todas as barreiras. O amor vai por terra todo impedimento. Oh, aleluia. O amor é capaz de nos fazer envolver, trabalhar sem perceber o esforço e o tempo. Às vezes alguém olha pra gente e fala: para com isso, você está de segunda a segunda na igreja, misericórdia. Toda hora que eu vejo você sair, você está indo pro culto. Eu estou indo ao encontro do meu amado, oh glória. E quando eu estou servindo a Ele, eu não me canso, não é esforço nenhum, porque eu o amo. E esses 7 anos pareciam apenas alguns dias, pelo tanto, pelo tamanho do amor de Jacó por ela. Aleluia. Versículo de número 21 vai dizer que o grande dia chegou. Jacó vai dizer assim: dá-me Raquel, porque eu já cumpri os meus anos de trabalho. 7 anos. Dá-me Raquel. E Labão consente, tudo bem. Banquete preparado, festa preparada, convidados a postos, tudo caminhando com
que vai casar, Josi. Imagina a alegria de Jacó de saber que dali a pouquinho vai estar com a sua amada, aquela que ele escolheu segundo o conselho de seu pai. Imagina o coração deles como está. Festa pronta, banquete pronto, o casamento acontecendo, e agora entra Labão. E o que Labão vai fazer vai marcar a vida de todos os envolvidos aqui. No lugar de Raquel, ele entrega Lia, sua filha mais velha. Não é Deus quem coloca Lia na história, é a mão suja de Labão. Não é Deus quem coloca Lia nesse romance, é a mão do enganador, Labão. Não é Deus quem coloca Lia nesse relacionamento, é a falta de caráter de Labão. Ele entrega Lia, e quando o dia amanhece, Jacó percebe o que aconteceu. Grande vai ser a sua tristeza e a sua decepção. Ele vai atrás de Labão. Labão, o que foi que você me fez? Por que é que tu me fizeste isso, Labão? Jacó sente na pele. Jacó sente na pele. Apaga na mesma moeda. Assim como a gente conhece aquela frase que diz: moeda que paga honra é honra, moeda que paga engano é engano também. Jacó recebe o pagamento na sua própria moeda. Ele enganou seu pai, agora Labão vai enganá-lo. E por mais injusto que Labão seja aos nossos olhos, Deus é justo. E de Deus ninguém escapa. Porque a gente olha e diz: esse Labão é um mau caráter. De fato, a Bíblia descreve assim. Mas a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus nos encontra. E tem uma lei que a gente não pode escapar. A lei da semeadura. Plantou, vai ser obrigado a colher o que se plantou. Deus é justo. Labão se justifica dizendo que era costume da região. Só que isso é pouco provável. Por quê? Porque Jacó ficou 7 anos ali, com Raquel prometida a ele, trabalhando e contando os dias para se casar com ela. Você acha que ele já não teria conhecimento dessa lei? O que acontece aqui é que talvez fosse um costume antigo, que não tinha mais prática. Mas Labão, para justificar a sua falta de caráter, ele vai se apegar em um costume que não era mais utilizado naquela época. Porque é assim que o enganador faz. Ele gosta de se apegar em falsas explicações para justificar a falta do seu caráter. Eu fiz isso porque aqui é assim. Eu fiz isso porque na minha terra é assim. Mentira! Porque se ele tivesse o caráter aprovado, ele teria avisado antes: ah, você quer Raquel, mas aqui na minha terra a gente não faz assim. Eu te dou Lia se você quiser. Falta de caráter. Não era o combinado, não era o certo, não era o acordo. E Labão coloca Lia na história. Só que Jacó ama Raquel. Ela é a sua amada. E aí Labão faz a proposta: faz o seguinte. Porque para o enganador, tanto faz os princípios de Deus. Enganador não respeita o princípio. Enganador não está nem aí para o princípio. Tanto faz qual que é a vontade de Deus. Ah, seu pai mandou você casar com uma, mas eu tenho uma proposta melhor para você. Faz o seguinte: cumpre a semana de Lia, eu te dou também Raquel. Jacó está cego de amor, está apaixonado. E naquele momento parece boa essa proposta. Ele está no meio do turbilhão, no olho do furacão. E aquilo que Labão propõe para ele parece bom. Ele vai cumprir a semana de Lia e vai receber Raquel. Com certeza foi a semana mais longa da sua vida. Os 7 anos passaram com certeza muito mais rápido do que essa semana que Jacó precisou esperar pela sua amada. A semana passou. Jacó pôde tomar Raquel por esposa, sem festa,
sem banquete, sem alegria, porque tudo já tinha passado. O momento de Raquel tinha passado. O dia preparado para ela tinha passado. A festa que era para ter sido dela havia passado. Ele se une a Raquel, mas tudo está diferente. O que Deus pode fazer apesar das nossas falhas? O que Deus pode fazer apesar dos nossos erros? O que Deus pode fazer na nossa história, apesar da nossa capacidade gigantesca de atrapalhar os seus planos? Eu digo para você que Deus tem graça abundante e misericórdia infinita para, apesar das nossas falhas, mudar o curso de toda a nossa história. Não era plano de Deus, só que agora Deus vai equilibrar as coisas. Não era plano de Deus, Agar, não era, mas o Senhor favoreceu Ismael por causa de Abraão. Não era plano de Deus que ele entrasse nessa história, mas já que ela entrou, então agora Deus vai equilibrar as coisas. Deus vai ter um plano, porque Ele sempre tem um plano, apesar das nossas falhas. Raquel era amada do marido, Raquel era amada por Jacó. Então Deus decide: Lia será fecunda. Já que uma tem o amor abundante do marido, a outra terá sua madre aberta. Só que perceba que nós estamos falando aqui de duas irmãs. Não é uma esposa e uma serva, uma esposa e uma escrava. São duas irmãs, cresceram juntas no mesmo lar. Elas tinham amor, Josi, elas tinham afeto. Lia era mais velha. Quantas vezes ela já não deve ter curado Raquel do tombo? Quantas vezes não deve ter segurado as mãos de Raquel? Quantas vezes não deve ter ensinado Raquel? Lia é a mais velha. Quantas vezes ela não deve ter ali servido Raquel, ajudado, ensinado, amparado? Quanto afeto tinha de Raquel através de Lia, e quanto afeto tinha em Lia através de Raquel. Elas são irmãs de sangue, cresceram no mesmo lar, compartilham da mesma família. Elas não têm culpa do que está acontecendo, elas não são culpadas do que está acontecendo na história. Elas são duas irmãs que com toda certeza elas se amavam. Duas irmãs que se amavam, que tinham afeto. Só que agora são duas irmãs deformadas pela dor. Duas irmãs que vão viver a deformidade da dor. O texto vai dizer: e Deus, vendo, Deus vendo que Lia era desprezada, vai torná-la fecunda. É o equilíbrio de Deus na tenda de Jacó para tentar amenizar as coisas. Só que Lia, ela não pediu para entrar na história, mas agora que ela está dentro, ela também tem um desejo, ela quer ser amada pelo seu esposo. Não era este o modelo de casamento que ela tinha em mente, mas já que aconteceu, então quem sabe ele pode me amar também. Quem sabe ele pode vir a me amar. E o texto vai dizer que Lia vai gerar filhos a Jacó. E nós vamos perceber que cada filho que Lia gera, ela vai nomear esses filhos, apontando para a dor que está dentro da sua alma. Lia vai gerar, e quando ela nomeia os seus filhos, ela vai manifestar a dor da sua alma. Só que nós precisamos entender: se eu não for capaz de me amar primeiro, nada me bastará até que eu seja reconhecida pelo outro. Se eu não for capaz de me amar primeiro, nada vai me bastar. Posso gerar 1, 2, 3, 4, nada me bastará, porque a alma está corrompida e clama pelo reconhecimento do outro. Nesses primeiros 5 anos aproximadamente,
Lia está gerando e Raquel não aparece na história. Lia vai gerar um filho atrás do outro. E talvez Raquel tivesse esperança, porque ela acabou de se casar. Então ainda tem alguns anos à frente para ela entender que ela é estéril. Passa o primeiro ano, ela não gera, Lia gera. Talvez ela se alegra. Talvez há ali uma comunhão entre irmãs, porque ela tem esperança que vai gerar no ano seguinte. Passa o segundo ano, Lia gera de novo. Passa o terceiro ano, Lia gera de novo. Raquel talvez tenha a esperança de gerar no ano seguinte. Mas os anos se passam e ela percebe que não pode gerar. Lia é fecunda, gera um filho atrás do outro. Quando Lia gera, ela atribui o nome dos seus filhos à dor da sua alma. Lia está gerando, mas ela não percebe que é Deus quem está fazendo ela gerar para acalmar a dor da sua alma. Ela não entende. Ela também está tão deformada pela dor que ela gera. Ela até reconhece o favor de Deus, mas imediatamente ela aponta para o desejo, para o anseio da sua alma. Qual é o anseio da sua alma? Agora certamente o meu marido me amará. A alma dela grita. E agora Raquel percebe que não pode gerar. Capítulo de número 30. Raquel, ao perceber que não gera, ela tem inveja de sua irmã. Raquel não está com inveja por causa da sua esterilidade. Raquel sente inveja por causa da fecundidade de Lia. O que incomoda Raquel não é que ela não pode gerar. O que incomoda Raquel é que a sua irmã está gerando. Se ambas fossem estéreis, Raquel estaria quietinha, sentadinha, bonitinha. Mas porque ela não gera e Lia é fecunda, então ela tem inveja de Lia. Lia dá a luz. E porque Lia dá a luz a filhos, Raquel não pode viver em paz com Jacó. Porque Lia tem filhos, Raquel não consegue viver bem com Jacó. Não foi fácil para Raquel também. Foi difícil para ela. O cenário que ela está vivendo não foi o cenário que ela sonhou. Ela também não tem culpa. Ela era obediente, ela cuidava das ovelhas do pai, ela era trabalhadora, mas ela foi enganada também por Labão. Ela também não tem culpa. E a fecundidade de Lia rouba a paz de Raquel. Ela perdeu seu grande dia, perdeu sua festa. Outra assumiu o seu lugar. Raquel está deformada pela dor. Raquel está deformada pela dor de ver outra tomando o seu lugar, assumindo o seu papel, roubando aquilo que lhe foi preparado durante 7 anos. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos olhar para este cenário. Não podemos olhar para essas duas irmãs e condenar uma e absolver a outra. Absolver uma e condenar a outra. Não, não podemos, porque se nós estivéssemos no lugar de Raquel, estaríamos tão frustradas quanto ela. Elas são irmãs, são humanas. Lia foi posta na história sem desejar. Também não era a história de amor que ela tinha pensado. Elas não eram culpadas. Só que a partir de agora, tudo que elas vão fazer com o que fizeram com elas é totalmente responsabilidade delas. Eu vou explicar melhor para a gente gravar bem isso aqui. A gente precisa entender uma coisa. A gente pode até ser inocente até certo ponto. A gente pode até não ser culpado. A gente pode até não ter culpa no cartório. Mas agora, a partir deste momento, tudo que eu fizer a partir da dor que me causaram é pura responsabilidade minha. Você pode até ser inocente e não ter culpa do que te aconteceu, da dor que te alcançou. Mas a partir de agora, o que você decide fazer, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é
causa da deformidade da sua alma. Coisa linda, Jesus. Jacó repreende, porque ele ama Raquel. Ele repreende ela porque a ama. E as repreensões fiéis são um produto de um amor verdadeiro. Tenha perto de você quem te repreenda. Quando a dor deformou tanto a tua alma que você é incapaz de perceber o que sua boca está proferindo, tenha perto de você alguém que te traga de volta. Tenha perto de você alguém que faça você recobrar a sua mente quando a dor te deformou tanto que você é incapaz de perceber a blasfêmia que a tua boca está proferindo. Tenha perto de você alguém que te diga: cala-te! Aleluia! É Deus que está no comando da tua história. Para! Recobra a consciência. Volte ao seu estado normal. Volte à sua originalidade. Tenha perto de você alguém que te chame de volta. Quando você está tão amargurada que não sabe nem o que está falando mais. E não adianta, porque a gente é assim. Não adianta a gente querer acusar Raquel, apontar Raquel, denegrir Raquel, porque quando a dor bate forte na gente, é assim que a gente se comporta. Quer cobrar no outro aquilo que Deus estabeleceu que não vai nos entregar, porque ainda não chegou o tempo. Ei, Raquel, estou eu acima de Deus? Eu posso por acaso te dar aquilo que Deus te nega? Tem alguém que te traga de volta. Tem alguém do seu lado que te ajude a recobrar a consciência. Jacó está dizendo: não tenho como te dar aquilo que Deus está te negando, Raquel. Só que Raquel, ela está desenfreada. Ela precisa gerar, ela quer gerar. Ela precisa. Seu coração está amargurado, ela tem que provar. Então ela vai dar um jeitinho. Ela oferece a sua serva Bila. Tem uma frase dos judeus que diz assim: as chaves das nuvens, do coração, da sepultura e do ventre são 4 chaves que Deus tem em sua mão e não confia a ninguém. Meu Deus! Ela entrega a sua serva Bila. Bila gera. Raquel segue os mesmos passos da sua irmã, porque ela está com a sua alma deformada. No momento que os filhos nascem, ela revela a sua dor e a sua frustração no nome que ela escolhe. Deus me fez justiça. Naftali, tive grande luta com a minha irmã e venci. Pelo fruto conhecereis. Quando ela nomeia os frutos, Dan, Deus me fez justiça. Naftali, lutei e venci. Que justiça, que vitória, que luta, que Deus. O que está acontecendo com você, Raquel? A gente tem que parar com essa mania de colocar Deus no meio das nossas confusões. Deus não tem nada a ver com as nossas disputas por ego. Não foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para isso que Ele se entregou por nós. Não foi para isso que Ele nos vocacionou. Não existe justiça aqui para Raquel te tapar o sol com uma peneira, porque todos sabem que você ainda é estéril.
força a porta, rouba a porta, chuta a porta para entrar e depois bate no peito para dizer que Deus abriu. Para, Raquel, porque você ainda é estéril. Não está gerando não, está de conversa, está de mentira, está de engano. Raquel prefere ter filhos por reputação. Ela prefere ter filhos por nome, quando ela poderia ter amado os filhos da sua irmã. Ah, pelo amor de Deus, elas eram famílias, eram irmãs de sangue. O que custava a Raquel quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho e amar os filhos da sua irmã? Mas quão difícil é para nós amar o fruto que foi gerado em outro ventre. Quão difícil é para nós amar o que a outra gerou. Quão difícil é para nós embalar no nosso colo um projeto que Deus não confiou a nós, mas confiou a ela. Como é difícil! A gente prefere amar filhos que a gente possa governar, que a gente possa nomear e dizer: é meu, fui eu que gerei, fui eu que abri esse projeto, só está de pé porque fui eu, só funciona porque fui eu. Para, Raquel, e vai amar os filhos da sua irmã. Como é difícil eu me alegrar com o fruto da outra, enquanto ainda não chegou o meu tempo, porque o tempo chegará. Como é difícil! Raquel prefere filhos por reputação. Duas irmãs amarguradas, marcadas, imprimindo as suas frustrações naquilo que elas geram. Lia está com a alma deformada também. A dor da rejeição também deformou. Por quê? Porque agora ela entra na onda de Raquel. Perdeu um ano de gerar. Seu último filho foi Judá. Perdeu um ano em gestação. Aí o que ela faz? Vai usar a mesma estratégia de Raquel. Toma aqui a minha serva Zilpa. Eu terei filhos por ela. Ela entregou sua serva. Lia também está deformada. Ela vai gerar Gade. Uma pequena tropa de filhos vem aí. Vai gerar Aser. Feliz. E ela vai dizer: as mulheres agora dirão que eu sou bem-aventurada. Sabe o que é isso aqui? Exemplo de vaidade. Lia não estava feliz, mas ela pensa que se as mulheres a olharem e chamarem de feliz, isso a faria sentir-se feliz. Meu Deus. Agora lhe chamarão bem-aventurada. Mentira! É engano. Está enganando quem? A disputa continua. E o texto vai dizer que Rúben veio do campo, encontrou algumas mandrágoras, que naquela época acreditava-se tornar a mulher fértil, fazê-la gerar. Lá vem ele com essas mandrágoras. Raquel quer de todo jeito, ela vai trocar Jacó por causa dessas mandrágoras. Aí Lia vai dizer assim: mas será que não é suficiente para você, além de tomar meu marido, querer levar também as mandrágoras? Marido de quê? Olha a Lia cheia de vaidade, exigindo algo que desde o começo nunca foi direcionado a ela. Deus sempre tem um plano, mas espera aí, cada coisa no seu lugar. Vamos ter humildade para entender. Você quer roubar o meu marido, Raquel? Lia aluga Jacó pelas mandrágoras. Raquel pensa que com armas terrenas ela pode abrir o que Deus trancou. Meu Deus. E enquanto essas mandrágoras não surtem efeito nenhum, Lia vai gerar mais 3. 3 anos se passam aproximadamente. Raquel está sumida da história novamente. Alguém pode ter pensado: morreu Raquel, acabou. A última tentativa dela foram as mandrágoras, não deu certo. Agora ela sumiu da história. Cadê Raquel? Lia gera um, gera outro e ainda gera Diná. Cadê Raquel? Sumiu. Mais de
3 anos sumida da história. Lia gerando e Raquel calada. Lia gerando e Raquel sendo tratada. Lia gerando e Raquel sendo moída. Lia gerando e Raquel sendo trabalhada. Havia muita coisa errada na disputa dessas duas irmãs, mas Deus vai tirar o bem desse mal, porque Deus é especialista nisso. O que Deus pode fazer apesar das nossas falhas. Raquel está ali escondidinha, sendo tratada, moída, humilhada, confrontada. Este é o período que ela tem um tete a tete com Deus. Este é o período que ela entende: não adianta, eu não tenho força para competir com o Senhor, eu não tenho força para contender com o Senhor. É nesses 3 anos que ela entende. Versículo de número 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Oh Raquel, tudo tem seu tempo, minha filha. Oh Raquel, quem disse que você não ia gerar? Oh Raquel, quem disse que você seria escolhida para ser uma das matriarcas e continuaria com ventre estéril? Claro que não, Raquel, mas tudo tem um tempo, e Deus vai usar o fruto do seu ventre para preservar toda a geração que lhe após da terra. Oh Raquel, é do fruto do seu ventre que vem livramento para a família de Jacó. Oh Raquel, é do fruto do seu ventre que Deus vai preservar toda a casa de Israel. Espera o tempo, Raquel. Aguenta o tempo do propósito. Suporta o processo. Suporta a espera, porque você não vai gerar qualquer coisa. O que você vai gerar vai cobrir de proteção todo o resto. Todo Israel será beneficiado pelo fruto do seu ventre, Raquel. Aguenta, Raquel, porque não dá para gerar José amargurada, deformada, invejando, contendendo. Não dá para gerar José confiando em mandrágoras. Edifica a sua fé, Raquel. Solidifica a sua fé, Raquel, porque José vai nascer do seu ventre. 3 anos no secreto com Deus foram o suficiente para Raquel entender que a força do seu braço jamais seria páreo para Deus. E coisa boa é quando Deus traz a nossa consciência de volta. Oh, aleluia. A disputa cessou. Acabou. Capítulo 31, verso 14. O texto vai dizer que existe concordância entre Raquel e Lia. Que coisa linda. Raquel gerou e a disputa cessou. O processo do gerar, o dar à luz, o ter um filho no colo de fazer, trouxe ela de volta ao projeto original de Deus. Aquela Raquel bela, aquela Raquel disposta lá na beira do poço. O processo do gestar, do ter o filho no seu colo, do amamentar, trouxe ela de volta. Existe concordância entre Raquel e Lia. Quando Jacó chama elas no campo e diz que quer ir embora, quer voltar para sua terra, existe sabedoria na resposta das duas, e elas vão dizer: faça, Jacó, tudo aquilo que Deus lhe ordenar. Que é isso, Jaque? É alma curada. Que é isso? É alma tratada. Que é isso? É uma Raquel que entendeu que tudo tem um tempo determinado por Deus e há propósito em tudo. É verdade, oh meu Deus, que coisa. Quando eles estão retornando, para a gente encerrar, meu tempo já foi. Quando eles estão retornando, Labão vai persegui-los. Ele quer contender com Jacó. E ele vai acusar Jacó de ter roubado seus ídolos, seus deuses. Raquel havia levado. Não dá para a gente entrar na história agora e explicar por que ela havia pegado. Mas estava com ela vai esconder. Jacó não sabe, está inocente na história, mas ele vai dizer assim: não viva aquele com quem for achado os seus ídolos. Raquel não sabe. Jacó não sabe que está com Raquel. E ele vai dizer: não viva. Não viva. Estava com ela. Antes deles chegarem no destino, quando ela vai dar à luz ao seu segundo filho,
ela começa a desfalecer, ela começa a perecer. E quando essa criança está nascendo, ela vai querer dar o nome a ele: filho da minha iniquidade, filho da minha dor. Raquel sabe o que fez, mas se o pecado de Raquel está escrito na história, se a história de Raquel foi contada, se existe aqui uma confissão de onde estavam esses ídolos, foi porque Raquel confessou. Se houve confissão, houve perdão. Se houve perdão, foi porque houve arrependimento antes. E se houve esse arrependimento, então tem uma nova história. A consequência ela vai viver, mas o fruto que ela está gerando não vai carregar este nome de culpa, porque ainda em tempo Jacó vai chegar e vai dizer: não será chamado filho da dor nem da iniquidade, mas será lembrado como filho da felicidade, porque Deus sempre tem um plano, apesar das nossas falhas. A promessa que estava sobre Abraão precisava se cumprir. Jacó precisava ser frutífero, precisava multiplicar. Deus vai tirar um bem do meio de toda essa confusão. Ruth, capítulo de número 4, verso 11. As mulheres estão louvando Ruth, e elas vão dizer para Noemi que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e Lia, que juntas formaram, edificaram, construíram as tribos de Israel. Que Deus torne Ruth fecunda como Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Porque junto a gente forma, junto a gente constrói, junto a gente edifica. Na disputa, na divisão, Deus não trabalha, mas se tiver unidade, se tiver comunhão, Deus abençoa. Duas matriarcas, era para ter sido uma, mas do mal que Labão fez, Deus vai tirar o bem, porque Deus tem um plano, Deus sempre tem um plano, Deus se encarrega de cumprir o plano. Fica de pé agora em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus para a gente terminar. Sabe por quê? Porque eu vim aqui de posse de uma palavra para liberar para você. Você não é essa amargura que você está vivendo, não. Você não é esse processo de deformidade que você está passando, não. Você não é o que fizeram com você, não. Você é o projeto original, oh glória. Você é o projeto original. Já que eu estou muito deformada, eu olho no espelho, eu nem me reconheço mais. Já que eu não sei mais tratar as pessoas, já que eu não sei mais lidar com a minha família, eu estou estressada, angustiada, amargurada, eu olho e não me reconheço. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde: lança fora essa amargura, Raquel, porque eu tenho planos para o teu ventre. Lança fora essa dor, porque eu quero trazer você de volta ao plano original. E não adianta a gente fazer cara de paisagem. Não adianta a gente fingir que nunca passou por isso. Não adianta a gente pensar que nunca se deformou por causa de uma prova árdua. Não adianta a gente fingir que nunca foi levado ao extremo por causa de uma fornalha que entrou. Mentira. A gente se deforma sim, porque quando a gente tira o olho do propósito, o fruto do outro incomoda a gente. Quando os nossos olhos não estão no retorno para Canaã, o fruto do outro, o fruto da outra incomoda a gente. E a gente começa uma busca desenfreada, querendo frutificar também, querendo gerar também, querendo passar adiante, querendo passar na frente. E não é porque a gente tem pressa de chegar em Canaã, não é porque a gente tem pressa de receber o nosso galardão, não. É para ser louvado pelos outros, dizendo: bem-aventurada é ela. Quanta hipocrisia da nossa parte, quanto engano da nossa parte. Mas não hoje, porque hoje o Senhor quer nos trazer de volta ao plano original. Já fomos longe demais do propósito. Nós já fomos longe demais do propósito. É tempo de retornar ao propósito original. Ei, Raquel, você nem imagina o plano de Deus para o teu ventre. Você nem imagina o que Deus tem aí. E deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ter hombridade
plano para minha história. Deus tem um plano de resgate para minha alma. Deus tem um plano para minha vida. Será que você pode envergonhar os planos de Satanás nessa tarde? Nem era para você estar aqui, mas você veio e não conseguiu te impedir. Será que você pode declarar: Deus tem um plano para minha história e eu vou viver o plano de Deus nessa terra? Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, nós apresentamos a Ti agora as Tuas filhas, Senhor. Nós apresentamos a Ti agora as Tuas servas. Eu não sei a intensidade da dor, Senhor. Eu não sei a intensidade da fornalha. Eu não sei, Senhor, o que está deformando a essência de adoradora dela. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que está trazendo deformidade para ela. Mas uma coisa eu sei: o Senhor escolheu, o Senhor a chamou, e quem a Satanás não. Aleluia.